Bem, nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Emmanuel vem comentar na lição 36 do livro Caminho, Verdade e Vida, heresias. Recebamos os hereges com simpatia, falem livremente os materialistas, ninguém se insurja contra os que duvidam que os decrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu esse versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoou o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera por partir de almas vazias em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam em benefício para todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-lo, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamos-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Essa palavra heresia, ela já traz na gente um certo déjà vu, um certo desconforto, pelo fato de ter sido utilizada durante tanto tempo como uma forma de condenar pessoas, muitas das vezes inocentes, à fogueira pela Inquisição. Sempre aconteceu isso, né? Na Inquisição da Idade Média, a grande maioria eram mulheres que foram condenadas e homens que professavam outras religiões diferentes, ou então não concordavam com as autoridades da época. Mas aqui nesse texto de hoje, ele vem significar para a gente aquelas pessoas que ainda não acordaram para a ideia de Deus, para a ideia do Evangelho, e que negam tudo, e que estão vivendo uma vida que estão procurando não ficar preso a corrente religiosa nenhuma. Então o que acontece é, infelizmente ainda se usa essa palavra nos dias de hoje, né? Herege, heresia. O que é heresia? Seria aquilo que é contrário ao Cristo, que é contrário, né, às ideias que o Evangelho está trazendo para a gente. Emmanuel pega uma passagem da carta aos Coríntios, em que Paulo fala assim, até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros, né, os que são sinceros de verdade, se manifestem entre vós. O que ele está querendo dizer para a gente? Que de forma alguma, né, a gente age certo quando a gente condena as pessoas que pensam dessa maneira, que estão nesse caminho, porque a gente aprende através do Evangelho de Jesus a amar ao próximo, a amar qualquer pessoa. Todos somos filhos de Deus e todos temos um momento em que a gente vive esse que a gente pode chamar de emancipação, né, de independência. Eu vou explicar melhor. Durante muitos anos, séculos, nós ficamos presos ao jugo das ideias religiosas. Você era obrigado a pensar daquela maneira. Se você não pensasse daquela maneira, você era excluído, era condenado, né? Acontecia esse tipo de coisa. Então chega um momento, como aconteceu, por exemplo, no século XIX, em que veio a Revolução Francesa. A Revolução Francesa provocou no primeiro lugar do planeta, que foi Paris, onde se tinha liberdade de pensamento. Ali nasceu uma corrente filosófica muito grande, falando, agora eu não quero nada que é religioso me atrapalhando, agora eu quero ter liberdade de pensar, e dali nasceu, por exemplo, a doutrina espírita, nasceu, por exemplo, né, a penicilina, nasceu a liberdade de pensamento, fez com que o homem começasse a sua evolução através da medicina, e a gente pode dizer tranquilamente que a gente saiu do telegrafista para a internet que a gente tem hoje por conta de movimentos como aquele que deu liberdade ao homem de pensamento. Porque antes, quem criasse qualquer coisa diferente era considerado herege, era condenado, né, na fogueira. Então, por isso que a gente, particularmente, que tem uma rejeição até essa palavra, não guardei dessa palavra de heresia,
Porque simplesmente você discordar do poder da época será considerado herege. E Jesus, ele falou várias vezes que ele não veio para os que estão sãos, ele veio para os que estão doentes. Então Jesus passou sua vida aqui procurando aqueles, entre aspas, que seriam os hereges, para conviver com eles. E uma coisa muito legal que ele fala aqui no final do último parágrafo, né? Ele fala assim, ó, e vamos perder a presunção de achar que a gente está perto deles para querer modificar o ponto de vista deles, querer converter, querer qualquer coisa. Absolutamente a gente não está aqui para fazer isso. Vamos lembrar que Jesus no Evangelho falava assim para os discípulos, não vá ter com os gentios ainda, aqueles que não professam a nossa religião. Tudo que era de fora é considerado gentio. Não vá ter com os gentios ainda. Procurai primeiro os filhos da casa de Israel, porque eles estão mais bem preparados para receber a boa nova. Em primeiro lugar, ele falava isso. Depois ele até deu a missão a Paulo de Tarso de fazer esse trabalho, né? Mas na doutrina espírita a gente vai encontrar também Allan Kardec, principalmente no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, falando do método. Fala, não violenteis convicção religiosa de ninguém. Vamos estar preparados naturalmente, porque o assunto da vida espiritual, dos espíritos, vai ficar tão em evidência como está nos dias de hoje, que naturalmente as pessoas vão começar a procurar saber, vão procurar entender o que está acontecendo, aquele fenômeno assim, e aí sim estejamos preparados. Agora, querer converter as pessoas, mas de forma alguma. Aliás, me lembro de Chico Xavier falando, junto com Allan Kardec fala que a melhor religião é aquela que melhora o homem. Ponto. Mas me lembro de uma senhora que chegou para o Chico, Chico, meu marido é maravilhoso, ele é um excelente pai, excelente marido, excelente profissional, ele é excelente aquilo, e outro, e só tem um problema, ele não é espírita. Falou, minha filha, se ele já é bom nisso tudo, desse jeito, deixa ele, não precisa ser espírita não. Porque a gente não tem que ficar preocupado em querer converter ninguém, nem que ninguém absolutamente pense igual a gente. O desafio nosso, na verdade, é a gente querer que a gente aprenda a respeitar as opiniões contrárias, as opiniões que convivem com a gente, e entendendo que cada ser humano tem o direito de expressar a sua opinião, a gente não tem que escravizar ninguém ao nosso ponto de vista. É porque a gente ainda traz uma carga muito grande de egoísmo, de vaidade, de orgulho aqui na Terra, a gente tem essa pretensão de querer escravizar as pessoas ao ponto de vista que a gente tem, tanto no lado político, como no lado religioso, como no lado de um montão de coisas que acontecem na vida. E não é para ser feito dessa maneira. Então ele veio falar para a gente aqui agora, né? Olha que coisa legal. Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera por parte de almas vazias, em gritos de socorro. Na verdade, são gritos de socorro. A gente até entende hoje, quando a gente estuda a lei de adoração lá no Livro dos Espíritos, que se fala assim, não existe na Terra uma nação sequer, quando ele fala nação, coletividade de ateus, não existe. Para a pessoa ser ateu hoje, ou ela teve uma decepção muito grande, com uma determinada religião que ele confiou no início e depois perdeu a confiança, ou então uma castração muito grande, uma imposição muito grande de ideias que fez com que ele, depois que atingisse a idade da maioridade, ele, não, peraí, quem vai pensar agora sou eu não quero que ninguém mande no meu pensamento, e ele se torna ateu. Não existe nenhuma coletividade de ateus aqui na Terra. Então a gente começar a aprender, sim, a gente vai conviver o tempo todo com pessoas maravilhosas. E eu falo assim como um apelo, porque eu percebo em alguns companheiros que às vezes a pessoa cria uma incompatibilidade com o outro que não seja da mesma religião que ele, ou que professe ideias diferentes. Eu, por exemplo, eu tenho convivido agora recentemente com pessoas que se decepcionaram com o espiritismo. Ué, eles têm direito. Agora não vem querer me convencer, porque quando vier me convencer eu também vou exigir também aquele limite que se chama respeito. Daqui para cá, o espiritismo para mim foi a luva que está me ajudando a compreender Jesus e está me ajudando a fazer um trabalho de reforma na minha vida. Então, respeito o meu momento também. Mas eu tenho que aprender a respeitar o momento dele também e entender que são pessoas maravilhosas, né? Porque pensa diferente da gente que são pessoas consideradas hereges, heresias, como se fala aqui no termo. Então, o termo, a carta de Paulo está estimulando aos jovens que estavam lá em Coríntios a respeitar bastante aquilo que se chamava de heresia. O que nós precisamos muito aqui é aprender a conviver com os diferentes da gente. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.